A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, a palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Meu irmão, a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura, ela é reta, ela é clara, ela é luz para nossos pés e para nossos caminhos. Porque a palavra do nosso Senhor Deus, ela fala comigo, ela fala contigo, ela conforta eu, ela conforta você, ela nos ajuda a nos firmar numa rocha certa, que é a nossa rocha que fica no lugar santo. É o nosso Senhor Jesus, a nossa rocha é o nosso Senhor Deus, que é santo, que tem o poder de transformar, de libertar, de curar, que tem o poder de dar saúde, que tem o poder de abrir a porta e ninguém fecha, e tem o poder de fechar a porta e ninguém abrir. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra aqui do nosso Senhor Deus, ela fala comigo, meu irmão. Ela também fala contigo sobre Jó. Jó, Deus fala comigo e contigo aqui na palavra de Jó que Deus revirou, ou seja, virou o cativeiro de Jó. Jó, ele vivia no cativeiro. Cativeiro é quando a pessoa não vive bem. Cativeiro é quando a pessoa não está bem. Quando está preso em alguma coisa. Quando está seguro alguma coisa que não está lhe fazendo bem. Isso era a vida de Jó. Jó estava num cativeiro. A palavra de Deus fala no versículo 10 do capítulo 42 do livro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então, se o Senhor virou o cativeiro de Jó, é porque o Jó, nesse momento que o nosso Senhor Deus virou o cativeiro de Jó, Jó não estava bem. Jó estava passando por uma dificuldade espiritual como também carnal. Pois você já conhece a história de Jó, que Jó foi um homem perseguido. Jó foi um homem muito perseguido pelo inimigo, pelo diabo, porque Jó era fiel, porque Jó andava na sinceridade com nosso Senhor Deus. Então Jó era perseguido, bastante perseguido mesmo pelo inimigo. Vocês conheceram a história de Jó, para quem conhece, que a maioria do povo hoje em dia conhece a história de Jó. Que Jó, ele tinha muitas coisas, mas ele perdeu tudo. Financeiramente, perdeu a saúde, por conta que Jó era perseguido pelo inimigo. Jó ficou um tempo no cativeiro. Então Deus aqui falou. Deus falou aqui na palavra que o Senhor virou o cativeiro de Jó. No versículo 10 diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes tinha. Então Deus, ele tirou Jó do cativeiro. Deus tirou Jó da tristeza, da angústia. Deus, ele tirou Jó do cativeiro, ele virou o cativeiro de Jó. Por quê? Porque Jó orava pelos seus amigos. Porque Jó orava pelos seus amigos. E Deus acrescentou tudo em dobro o que antes Jó possuía. Ou então seja, meu irmão, tudo que o Jó tinha, Deus acrescentou em dobro para ele. O que ele possuía, Deus acrescentou, deu o dobro para ele. Pela oração, pela confiança, pela fé, pela sinceridade que Jó tinha a Deus. Pela temência que Jó temia, obedecia a palavra de Deus. Assim é eu e você, meu irmão. Assim somos nós aqui na face dessa terra. Tem muitas pessoas que querem ver o mal da outra pessoa. Mas eu e você não devemos fazer isso.
porque nós temos que ser sinceros, nós temos que ser puro e verdadeiro na presença do nosso Senhor Jesus. Nós temos que orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não importa a situação que ele ou ela se encontra. Não importa a ocasião que ele e ela está. O lugar que eles vão, o lugar que eles deixam de andar. Nós temos que nos importar pela vida deles, pela vida delas. Nós temos que nos importar, orar por eles e orar por elas. Orar por esses amigos. Orar pelas pessoas que não gostam de mim. Ora pelas pessoas que não gostam de você. Nós temos que orar pelas essas pessoas. Porque tudo que você tem, tudo que eu tiver, Deus ele vai acrescentar em dobro o que eu tenho. Tudo que você tiver, Deus vai te acrescentar em dobro. Pela tua obediência ao nosso Senhor Deus. Pelo teu temor à palavra do nosso Senhor Jesus. Pelo teu carinho ao teu amigo. À pessoa que está ao teu lado. Por você ter orado pela pessoa que está ao teu lado. Porque muitas vezes tem pessoas que se encontram, meu irmão, numa dificuldade. Tem pessoas que se encontram num tipo de ocasião que eles não têm mais força para sair daquele sofrimento que ele e ela está passando. Aí entra eu e você, que temos força, que temos perante nosso Deus a confiança, que nós obedecemos a Deus, que nós confiamos no nosso Senhor. Que eu e você, nós entramos com a oração pelas essas vidas que ele já não tem mais força para orar, para buscar a palavra do nosso Senhor Deus. Aí eu e você, nós entramos com a palavra do nosso Senhor Deus, com o clamor, com a oração, para que Deus possa libertar essas pessoas do cárcere privado, para que Deus possa virar o cativeiro dessas pessoas. Então Jesus, o nosso Senhor Deus, ele vai chegar até essa pessoa pelo nosso clamor, pela nossa boca, no pó, ou seja, pelos nossos joelhos dobrados na presença, aos pés do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aonde é que o seu amigo ou a sua amiga ou uma pessoa que está ao teu redor tiver, Deus ele vai tirar, vai virar o cativeiro daquela pessoa. Deus vai tirar o aviciado das drogas. Deus vai tirar as prostitutas do vício de prostituta, do adultério. Deus vai tirar as pessoas da bebida alcoólica. Deus vai libertar aquele que está andando nos caminhos errados, que está fazendo as coisas erradas. Deus vai transformar aquela vida através da tua oração, através da tua fé, através da tua obediência com Deus, através do teu temor e sinceridade com o nosso Senhor Jesus. Deus vai chegar até aquela pessoa e Deus vai te acrescentar o dobro na tua vida, o que você já possui. Deus vai te dar em dobro mais coisas, tanto financeiramente como também materialmente, como também espiritualmente e carnalmente. Deus ele vai te reconstituir o dobro, as coisas que você já possui, você já vai possuir mais o dobro. Mas para isso que aconteça, você tem que ter fé em Deus, acreditar em Deus, orar pelas pessoas que estão ao teu redor. Porque é muito difícil nesse mundo que nós vivemos, nós olhamos as pessoas ao nosso redor sofrendo, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra, precisando de uma cesta básica, com o pão, o alimento de cada dia. É difícil ter pessoas que ajudam as outras pessoas, até mesmo com a palavra do nosso Senhor Deus, que a palavra é a coisa melhor que tem para você ajudar outra pessoa, é com a palavra de Deus. Porque você ajudar com a cesta básica, com o alimento, é bom, mas a palavra é melhor ainda. Porque está escrito na palavra do nosso Senhor Deus que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, com a palavra de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estão ao teu redor, sobre os teus amigos, você vai fortificar ele. Deus vai fortificar ele através da palavra que você vai falar para essa pessoa. Uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra de conforto. Porque tem muitas pessoas que falam mal, vê que a gente está numa situação ruim, vê que você está passando uma dificuldade, faz é criticar, faz é fazer galhofa da tua vida, faz é fazer galhofa da minha vida. E nós não devemos ser assim. Porque é que Deus fala, o que Deus fez com Jó. Deus virou o cativeiro de Jó, pelas orações de Jó pelos seus amigos. Jó orava pelos seus amigos.
Deus acrescentou tudo que o Jó antes possuía, pela fé de Jó, pela obediência de Jó, pela confiança de Jó no nosso Senhor Deus. Que essa palavra, meu irmão, ela fica contigo e fique comigo. Que agora em diante nós começamos a buscar o nosso Senhor Deus, para que o nosso Senhor Deus possa ajudar aquelas pessoas que precisam, tanto eu como você, como aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus possa abençoar eles, que Deus possa abençoar elas, livrar elas de todo o mal que vier sobre a vida deles e delas, para que Deus possa estar sempre com a mão deles sagrada protegendo. Em nome do nosso Senhor Jesus, que eu e você agora começamos a ser dessa forma, ajudando as pessoas com palavra, com um remédio, com uma cesta. Tudo que nós podemos ajudar, nós ajudamos. Ainda mais com uma palavra, primeiramente a palavra do nosso Senhor Deus, que ela é que fortifica. Porque está escrito na palavra do nosso Senhor Deus, onde Ele abre uma porta, ninguém fecha. Aonde Ele fecha uma porta, ninguém abre. Porque o Jesus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o ômega, é o alfa, é o princípio, é o fim, é o começo, é o derradeiro, é o primeiro, é o último, é o nosso Senhor Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Em nome do nosso Senhor Jesus, tenha um ótimo dia, protegido e livrado pela mão do nosso Senhor Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus.